Hoje nós vamos falar sobre direito administrativo, sobre atos administrativos e os seus elementos. Vamos abordar aqui especificamente o tema de competência e algumas consequências da competência, como a avocação e a delegação. Nós vamos utilizar muitas questões, a abordagem vai ser especificamente sobre questões, mas é claro, antes de iniciar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e, claro, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você é estudante de direito, está fazendo prova, então esse vídeo é para você. A Lei de Ação Popular descreveu os 5 elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aquele mnemônico padrão de concurseiro de OABeiro. COFI e FOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos dar uma olhadinha na primeira questão, que já aborda um elemento do ato administrativo. Prova de 2025. Considere os elementos do ato administrativo. O círculo definido por lei, dentro do qual podem os agentes públicos exercer legitimamente sua atividade, corresponde ao elemento A, forma, B, objeto, C, competência, D, motivação, E, motivo. E aí, o que vocês acham? Questão tranquila para a gente começar o vídeo. Qual é o gabarito? Letra C, competência. A questão fala sobre exercício de atividade. E a competência é o poder conferido pela lei para que um determinado agente público exerça determinadas atividades. A competência sempre definida por lei, justamente para que o agente público que é competente para determinado ato, ele não extrapole essa competência, não extrapole esses limites que foram definidos pela lei. E só para complementar sobre a competência, o agente público ele não pode modificar os limites aí da competência, não pode aumentar, não pode diminuir a competência que é definida por lei. Essa inclusão, essa alteração ou extinção da competência para determinado agente público por... Agora vamos falar um pouquinho sobre a delegação, que também está dentro da competência. Para um agente delegar algo, ele tem que ser competente. Questão da VUNESP, Câmara de Tatuí, São Paulo, para analista legislativo, também recentemente em 2025. O ato de delegação retira a competência da autoridade delegante quando a transfere para a autoridade delegada. Bom, então vamos entender o que a questão está abordando aqui, o que ela está cobrando de você, candidato. O agente competente, ele pode delegar algumas competências. Só que, o que a questão quer saber? Quando um agente delega a competência, o agente delegante, ele perde a competência, por exemplo, a delegação de competência de fiscalização de um determinado contrato. Quando o agente delegante, por exemplo, delega a competência de fiscalizar um contrato, o agente delegante, eu deleguei para o meu colega B aqui, o João, para fiscalizar um contrato aqui de prestação de serviço de limpeza. Eu, Daniel, agente delegante, eu deixo de ter o poder de fiscalizar, de controlar esse contrato? Não. Isso que a questão cobrou e o gabarito é falso. A delegação, ela não retira a competência do agente delegante. A delegação, ela apenas amplia a competência, ela apenas estende a competência do agente delegante. Então, teremos, nesse caso, 2 agentes competentes para fiscalizar o contrato aí de prestação de serviço. E, complementando aqui, não foi cobrado na questão, mas complementando aqui o assunto de delegação, quando o agente delegante ele delega determinada competência, ele pode, a qualquer momento, revogar essa delegação. A delegação, ela é temporária, sempre temporária, não é uma renúncia de competência, como eu falei, é só uma extensão da competência e que este agente delegante tem o poder de, a qualquer momento, revogar essa delegação. Agora, vamos para uma outra questão que aborda a delegação dentro do Poder Judiciário, né? Falando aqui dos magistrados, dos membros do Poder Judiciário e dos servidores. É o mesmo concurso, tá? A questão que eu falei anteriormente sobre delegação de competência, só que eu desmembrei as assertivas justamente porque cada assertiva cobrava um tema diferente. Então a gente vai falar agora do mesmo concurso público, mas um outro assunto que foi abordado na mesma questão. Os servidores do judiciário podem receber delegação para a prática de atos de mero expediente e de decisões interlocutórias. E aí, o que vocês acham?
os servidores do Poder Judiciário, como eu sou servidor do Poder Judiciário, eu posso exercer atos de mero expediente, bem como eu posso exercer atos de cunho decisório? Bom, não posso, por isso a questão é falsa. De fato, a gente tem uma previsão na Constituição a respeito da delegação de certos atos dentro do Poder Judiciário. Mas, segundo o artigo 93, a delegação ela só acontece em atos de mero expediente e de administração. Então, o magistrado com quem eu trabalho pode, de fato, delegar a prática de alguns atos para mim, servidor do Poder Judiciário. Mas esses atos delegados, eles são apenas atos de mero expediente e atos de mera administração. Então, as decisões interlocutórias, ela tem natureza de decisão e só quem decide dentro do Poder Judiciário, quem tem essa competência que foi definida pela lei, são os magistrados. Atos de natureza decisória são atos exclusivos dos magistrados. Então, atos de mero expediente, como, por exemplo, controlar patrimônio, né? O patrimônio público, ele tem que ser periodicamente, tem que ser feito um inventário para controlar se o patrimônio continua no setor, se continua no poder do órgão, ou se por algum motivo foi extraviado, foi danificado, o que aconteceu com esse patrimônio. Periodicamente, normalmente uma vez por ano, a gente tem que fazer esse controle do patrimônio. E aí o juiz, o magistrado da vara, você acha que ele vai lá olhar o patrimônio, olhar a plaqueta, ver o número de patrimônio? Claro que não. Esse é um ato que é delegado para os servidores. É um ato de expediente, um ato meramente administrativo, diferente das decisões. Então, nós falamos até agora sobre delegação de competência. Eu, Daniel, agente hierarquicamente superior, delega a competência de controlar, de fiscalizar um contrato de prestação de serviço de limpeza, por exemplo, para o João. Então fala aqui, ó, João. Eu, Daniel, não estou renunciando à competência para controlar, para fiscalizar esse contrato. Eu vou acompanhar de longe. Você vai ser o agente fiscalizador direto. Agora a gente vai falar de avocação, tá? Por exemplo, a competência para fiscalizar, para controlar esse contrato é do João. E eu sou agente hierarquicamente superior ao João. Então vou chegar no João e falar: João, sabe esse contrato aí de prestação de serviço, da limpeza? Pois é, tô achando que tá dando muito problema, tô achando que a fiscalização, o controle dele tá um pouco carente, tá um pouco deficitário. E eu quero controlar de perto. Então eu avoco a competência da fiscalização desse contrato para mim. A competência é do João, não é minha. Mas a lei dá essa possibilidade de avocação da competência, de trazer para o agente hierarquicamente superior a competência de determinados atos. Então vamos ver uma outra questão que tratou desse tema. A avocação para a prática de atos administrativos depende da expressa concordância da autoridade de menor hierarquia. E aí, nesse exemplo que eu citei aqui do contrato de prestação de serviço, o João precisa concordar? É óbvio que não, né? O gabarito então é falso. O artigo 15 da Lei 9784 vai dizer o seguinte: será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Bom, então é isso. Falamos aqui bastante sobre competência, principalmente a delegação da competência, e é um ponto campeão de incidência nas provas. É um tema que você não pode deixar de lado, tem que estar afiado. A gente falou aqui sobre competência, sobre delegação de competência, sobre avocação de competência, mas a gente viu no início do vídeo que são 5 os elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente falou só da competência. Se você achou o tema complexo, extenso, a gente só viu a ponta do iceberg aqui. Então, se você está precisando de um material atualizado, a gente viu aqui praticamente só questões de 2025. Eu vou deixar o link na descrição do material ótimo para você estudar direito administrativo. Então, encerramos o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, se tiver algum amigo que também está estudando, compartilha esse vídeo com ele, não custa nada. Vai ajudar tanto o seu amigo quanto nos ajudar a crescer. Um abraço, até o próximo.